Olá, estudante da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, meu cabelo é enrolado, encaracolado assim na altura do ombro. Estou de óculos e uma blusa amarela. E aqui conosco é a Cauane. É a Cauane, olá Cauane. Então a Cauane vai conosco aqui no Libras. A Cauane é uma mulher branca e está de preto. Certo, Cauane? Legal! E aqui comigo, dois professores que fazem parte de dois componentes. Essa é uma aula muito especial, é a nossa aula de sistematização. Eu vou apresentar eles primeiro e aí eu já apresento a aula. Então, olá, professores, é uma aula dos sonhos, né? Olá! Isso. É isso aí, a gente juntando várias categorias aí, vários conteúdos. Exato, então eles vão se apresentar, a professora Elaine. Vamos lá então. Olá, vocês já me conhecem, eu espero. Sou a professora Elaine. Sou branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com eles amarrados no formato aí, rabo de cavalo. E o meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando o meu cabelo está solto. Kleber? Beleza. Olá, estudantes, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Kleber Araújo, professor de História aqui do Centro de Mídias. Eu sou um homem mestiço, estou com uma camisa vermelha estampada. Olha que legal. E nós três aqui já representamos diversas matrizes e identidades. E a gente vai falar um pouquinho de identidade. Vocês vão perceber que, embora tenhamos traços muito parecidos, nós temos identidades, traços culturais que nos identificam aí com algumas matrizes. Isso é muito importante, inclusive é muito rico estarmos os três aqui neste momento. Eu vou apresentar então a nossa aula de hoje. Dá uma olhadinha na tela. O nosso componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, estamos na sistematização da atividade 1. Então, a atividade 1 ela já está terminando, né? São 2 aulas de sistematização e essa é a primeira. E aí, a nossa unidade curricular, no mundo tudo está interligado, o componente, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. No mapa, né, que é o material de apoio dos professores, sempre existe um momento de integração entre os componentes. Então, é por isso que nós fizemos essa aula aqui com 3 componentes, né, que é transformações do espaço geográfico e sociedade, que é do professor Kleber. Isso. E o da professora, que é oficina de produção textual e oralidade. De oralidade. Então, na nossa sistematização, nós estamos utilizando as habilidades do eixo, dá uma olhadinha na tela. Habilidades do eixo estruturante, investigar e analisar situações problema. Então, nós já identificamos aqui uma situação problema, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou cultural, em âmbito local, regional, nacional, global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E a habilidade da formação geral básica, analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, olha só, ao longo aqui da nossa aula, né, nós tivemos 4 aulas de desenvolvimento, onde nós trabalhamos aqui a questão da cultura, né, professores? Isso. Falamos muito sobre cultura. Eu queria que a Pro falasse um pouquinho sobre o preconceito linguístico. O que significa? A gente teve uma aula sobre isso, né? Isso mesmo, Jana. Então, a gente tem comentado aí nas aulas, né, sobre o preconceito linguístico, que a gente está falando exatamente sobre isso, sobre as identidades, né? Então, eu sempre dou exemplo para eles. Vamos lá. Cidade de São Paulo, a gente vai ter aí diversos bairros. E mesmo dentro desses bairros, as pessoas não são únicas, não vão falar todas iguais, porque cada um tem a sua identidade, o seu grupo, a sua crença, ou alguns vieram de outros países, outros de outros estados. E o que vem a ser o preconceito linguístico? É eu rejeitar essa diversidade da língua. E eu sempre falo para eles, não é que não é mais para utilizar a norma padrão, não é isso. É importante essa a finalidade da escola, porém nós temos que conhecer a diversidade da língua para saber interagir nos diferentes contextos e respeitar a diversidade da língua como uma cultura, a identidade do outro. Então o preconceito linguístico é o rejeitar essa diversidade da língua. Exato, então nós percebemos que alguns grupos, quando migram, né, alguns imigrantes quando chegam, eles são muito bem aceitos na sociedade, mas nós temos exemplos, né, professor Kleber, de imigrantes que sofrem a xenofobia, né? Sim, a gente vê isso no período atual, né, por conta da guerra da Ucrânia, mas no meu componente eu voltei lá para o século XIX e a gente está falando sobre um período chamado Belle Époque, que aconteceu no final do século XIX,
onde a Europa estava muito desenvolvida, surgiram novas tecnologias que se espalharam pelo mundo, cinema, fotografia, a popularização da bicicleta, depois o surgimento do automóvel, depois o avião. Então, o mundo estava se conectando e estava se interligando, mas ao mesmo tempo na Europa predominava um pensamento racista. Então, eles aproveitavam esse grande desenvolvimento para explorar as colônias na África. Então, eles consideravam que eles eram os mais evoluídos e o povo africano, que seria considerado inferior, deveria ser dominado. Então, para quem viveu na Europa nessa época e tinha dinheiro, a vida era muito boa. Porém, infelizmente, né, para quem estava nos continentes que eram explorados, a vida não era boa. Então, eles exploravam, tinham preconceito, e isso daí precisa ser enfatizado aí na história, porque não é uma bela época para todos, né? Depende Era só para alguns. Né? Isso. E aí, fazendo um link assim, com a nossa aula em relação à aula do componente do professor Kleber, que é a transformação do espaço geográfico, né? O professor ele está analisando ali o século XIX, né, professor Kleber? Isso, século XIX. Então, bela época para quem, né? Para as pessoas ricas da Europa. E aí, fazendo um gancho com a nossa aula, para a gente até provar esse teor interdisciplinar dos componentes, nós falamos do etnocentrismo. Então, é um momento da história que a Europa, ela considera a sua cultura superior às demais culturas. E isso, isso foi feito com apoio, inclusive, de uma base racista ideológica, né, que foi o darwinismo social, não é isso, professor Kleber? Isso mesmo. Que corroborava essa ideia, Sim, né? Vários pensadores europeus, eles tinham essa ideia e utilizavam as teorias do Charles Darwin sobre a evolução das espécies para justificar que algumas raças de indivíduos, porque eles acreditavam nessa época que as pessoas eram divididas em raças, então algumas raças seriam inferiores. Aí no meu componente eu trabalhei um pensador que é o Friedrich Hexel, que ele acreditava que as pessoas que nasciam em determinadas regiões do planeta, elas seriam inferiores justamente por questões climáticas. Por exemplo, na América do Sul e na África, que o clima é mais quente, as pessoas seriam inferiores porque o clima quente favorecia com que esses povos fossem preguiçosos. Absurdo, né? Enfim, um absurdo, mas são fatos que realmente aconteceram, né? E esses fatos, essas ideias, esses discursos racistas do século XIX, eles vão servir aí como base ideológica para exploração da África, Ásia, da América. E aí a gente agora delimitando um pouquinho o nosso tema, né? Porque o nosso tema está bem abrangente, né? Então veja que nós estamos aqui navegando um pouco entre geografia, sociologia, história. Então vamos delimitar o nosso tema um pouco e voltar aqui para o Brasil, até porque a professora Elaine, ela falou do preconceito linguístico, ela trouxe a questão aqui dos bairros, né? E a gente vai agora pensar um pouco no Brasil e nós, pensando em tudo isso que nós falamos, nós encontramos aqui um problema, né? Porque o nosso eixo estruturante é de investigação científica. E aí, com base em tudo que foi falado em todas as aulas, né, que nós falamos da xenofobia, que é essa aversão pelo estrangeiro, mas qual estrangeiro, né? E que muitas vezes a xenofobia, ela não acontece só com o estrangeiro. Muitas vezes nós temos preconceito com pessoas do Nordeste, né? Muitas vezes a xenofobia não é só com um estrangeiro, um africano que vem para o Brasil, mas muitas vezes um nordestino. Ou isso pode acontecer numa escala menor, né? Entre bairros, assim. Sim, Nós temos bairros que são mais de classe média, bairros que já não aceitam alguns tipos de pessoas, né? Então nós temos isso acontecendo também, assim, numa escala macro e numa escala micro. E aí, pensando nisso tudo, cada estudante, cada escola, e dependendo das suas especificidades, tem escola quilombola, escola indígena, escola que está no campo, escola que está na cidade, cada grupo, dentro de tudo isso que nós falamos, né, desses conceitos que nós trouxemos em todos os componentes, vocês vão encontrar um problema social. Nós encontramos aqui um problema social e a gente vai tentar resolvê-lo a partir da utilização aí de um gênero jornalístico. Eu vou colocar na tela para vocês, então, a estratégia da aula, né, que é metodologia ativa e sala de aula invertida. Então, o estudante, ele já fez toda a pesquisa,
ele assistiu às aulas de desenvolvimento, ele aprendeu muito sobre xenofobia, sincretismo cultural, aculturação, transculturação, entre outros temas, e agora ele vem para essa aula de sistematização já preparado para resolver um problema. E para resolver este problema, que nós encontramos que vai ser o racismo estrutural, nós vamos utilizar um gênero jornalístico. E aí, a professora Elaine vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bem, Jana. Então, os textos jornalísticos, provavelmente vocês já ouviram, né, com os professores de vocês, eles têm a finalidade de divulgar informações para a sociedade. Porém, a gente vai ver que cada gênero tem a sua característica específica, tá? Você pode pôr, Jana, por favor? Vamos lá, então, na tela para vocês. Então, nós temos aí primeiro a notícia, tá? Nós podemos pensar aqui na notícia televisionada, né? Ou na escrita, tá? Vamos pensar aqui mais na notícia escrita. Então, ela tem a função de divulgar um fato, né? De forma sempre objetiva. E eu costumo brincar que nunca vai ser 100% objetiva, tá? Sempre vai ter, de alguma forma, aí a ideologia, o pensamento do canal comunicativo em que ela está inserida, tá? Ou o jornal vai puxar mais para um lado positivo ou mais para um lado negativo. Tudo isso vai depender das palavras que serão utilizadas. Não tem como ser imparcial, então, na notícia? Não dá para ser... A ideia seria que sim, mas não existe discurso neutro. Ah, entendi. Né? Se vocês pesquisarem aí uma mesma notícia, em pelo menos 3 jornais, vocês irão verificar que tem sim, o modo como essa notícia é comunicada, a gente observa assim... uma parcialidade. Isso, né? para que lado que eles estão indo? Até vejo às vezes notícias assim, não sei se o professor Kleber já viu também, por exemplo, eu vou falar agora assim, partindo do meu, né, da minha ideia, né? Eu vejo notícias assim, estudante que matou a esposa. E aí, quando você vai ver quem é esse indivíduo, geralmente ele é um homem branco, né? Agora, quando é uma pessoa negra, ele já não chama de estudante, nem de administrador, vai chamar de assassino. Nem de suspeita. E nem de, nem de suspeita. Então, eu vejo isso nesse caso, como a gente está tratando aí do racismo estrutural, às vezes eu percebo isso. Sim, acho que uma dica é sempre ter mais de uma fonte. Né? Então, quando você pesquisa uma notícia, eu vou abrir um site de notícias para ler o que está acontecendo hoje no Brasil. Você vai ver outros sites, não fica focado só em um, porque senão você vai ter apenas um ponto de vista, né? De um gênero de notícia. Isso mesmo. Então, voltando, né? A notícia, ela tem aí a finalidade de divulgar uma informação de modo rápido, né? E a reportagem, ela vem aprofundando a notícia. Então, vocês vão observar que na reportagem, a gente já consegue aí observar entrevistas, né? A gente consegue ver aí a fala de algumas outras pessoas para confirmarem esses fatos. Então, ela é aprofundada, tá bom? Depois, qual é o próximo, Jana, que tem aí? O editorial. O que é interessante, que o editorial, sim, é de forma clara ali o que por exemplo, o jornal, a revista pensa. Então, eles colocam lá, nossa opinião sobre tal assunto é essa e ponto. Então, o editorial fica muito claro mesmo a ideia e o posicionamento daquele jornal, daquela revista, daquela instituição sobre determinado assunto. Legal. Tá? Próximo, acho que é o artigo de opinião. A crônica jornalística. A crônica, ela é um texto narrativo, tá? Porém, por que a gente fala em crônica jornalística? Porque ela é realizada a partir de uma notícia, né? De um fato que aconteceu ali no momento na sociedade. Então, eu produzo essa crônica. E jornalística porque ela é comumente aí, divulgada em jornais, tá bom? E depois uma entrevista, né? Então, a entrevista aí, no mínimo, 2 pessoas. Lembrando que vocês podem... Essa entrevista, ela pode ser... As perguntas podem... elas podem ser feitas com antecedência, certo. Tá? Pode enviar por e-mail para vocês. Eu acho melhor. Se eu fosse ser entrevistada, eu ia preferir receber as perguntas primeiro, pensar na resposta para depois... Porque eu acho assim que de rapidamente, assim, de bate-pronto... Vai acontecer igual comigo agora. A gente Acontecem umas pequenas gatas. Isso, Mas aí o que a gente sempre fala para eles é que depende da intenção.
né? Então, se eu quero deixar aí o meu entrevistado um pouquinho mais nervoso, né? Eu vou fazer ali na hora. Para não dar tempo nem para pensar. Isso. Por exemplo, um político. Gosto. Eu gosto dessa ideia. Isso mesmo. E na entrevista, sempre antes das perguntas, vem uma introdução ali, tá bom? Falando quem é o entrevistado, qual a profissão, para as pessoas já terem uma ideia do que será tratado na entrevista, tá bom? Legal. Então, nós apresentamos aí, esses são 5, né? São gêneros, né, professora? Isso, são gêneros textuais. Gêneros textuais. Isso. E aí vocês vão encontrar aí qual o gênero que vocês se identificaram mais, vão escolher um desses gêneros para resolver aí uma questão. E a gente tem aqui mais uma informação, né, sobre os textos jornalísticos. Isso. Então, os textos jornalísticos, eles chegam ao público-alvo por meio da oralidade ou da escrita e podem ser veiculados em diferentes canais de comunicação, em jornais, revistas, programas de TV, rádio ou mídias digitais. Que aí a gente tem, por exemplo, os podcasts. Ah, legal. Então, no caso, o estudante, ele escolhe um gênero, gênero jornalístico? Isso, vocês podem escolher aí ou uma entrevista, ou uma notícia, ou uma reportagem. O editorial não acho interessante para eles agora, porque, como eu falei, seria aí o posicionamento da instituição mesmo. Certo. Né? Tem alguns outros componentes que vocês vão produzir lá no final mesmo no jornal. Então, se for assim, é legal. Se não, eu sugiro uma reportagem. Acho que ficaria bem legal uma reportagem para eles. Porque eles já pesquisaram bastante, né? Eles já têm bastante repertório. E lembrando assim, que nós aqui escolhemos um problema social que é o racismo estrutural, mas o estudante aí tem total liberdade, né, dentro das suas pesquisas, de escolher um outro problema e partir aí para fazer essa oficina de produção textual, né? Que na verdade agora é a mão na massa. Agora vocês já pesquisaram, é o momento de vocês darem uma solução para um problema a partir aí de tudo que vocês já pesquisaram. E aí assim um pouquinho das características, né, do gênero jornalístico, linguagem clara, né, Pro? Isso, clara, objetiva, divulgam informações de interesse comum, isso aqui é importante também falar, que muitos dizem, mas não é interessante para mim. Quando a gente fala de interesse comum, é para a maioria da sociedade, tá, gente? Transmitem informações completas sobre o assunto e os textos jornalísticos são temporais, ou seja, suas informações são importantes em determinado momento. Depois funcionam apenas como uma pesquisa, como uma fonte de pesquisa sobre determinado assunto. Ah, legal. E aí, professor Kleber, assim, quais meios digitais o estudante ele pode divulgar o seu gênero jornalístico, né, ou a sua notícia? Como que ele pode fazer isso, assim, quais meios ele pode usar? A gente falou aqui do podcast, Sim, né? Ele pode usar redes sociais, né? Fazer divulgações no Instagram, por exemplo, usar um story, usar um blog da escola, se a escola, né, a instituição tiver um blog, um site específico. Enfim, acho que as redes sociais hoje elas são um ponto de partida bem legal, né? Dá para usar o Padlet também, né? Também, para você fazer painéis, né? Legal. É bem bacana. Mas eu acho que eu partiria, no caso aí, pelas redes sociais, porque eu acho que é um ponto de divulgação bem interessante e que atinge bastante público. Legal. Então, são essas as formas de apresentação, né? Então, nós encontramos aqui uma problemática e nós vamos partir agora para a solução dessa problemática. Vocês podem escolher um desses gêneros, lembrando que nas aulas de laboratório de textual e oralidade, vocês vão ter muito mais informações, né? Isso, oficina de produção textual. Eles estão vendo bastante entrevista também, mas os outros gêneros... A gente sempre traz aí alguma sugestão para eles. Então, eles estão vendo também reportagem, legal. Notícia. Eles têm contato, sim. Então, olha só. Dá uma olhadinha na tela a nossa atividade. Então, o fato de não sermos iguais traz à sociedade um amplo sentido de pluralidade cultural, enquanto construção humana e que precisa ser repensada a partir do que já ocorreu, né? Então, é o que o professor Kleber está fazendo lá na atividade dele, que ele fala do século XIX, no passado, e as formas que ainda reverberam no presente, que é o que nós fizemos nesse componente aqui, problematizando os conceitos de etnocentrismo, xenocentrismo e xenofobismo, certo? Então, pluralidade cultural, vocês já sabem que o Brasil, por exemplo, ele tem uma matriz étnica racial plural. Nós temos a nossa matriz, né? A primeira, os povos originários, os indígenas que já estavam aqui na América. Aí nós tivemos a chegada dos povos europeus e
a chegada forçosa aí, né, dos africanos que chegaram aqui escravizados. Então a nossa matriz étnico-cultural ela começa dessa maneira, com essas 3 matrizes. E aí ao longo do tempo nós tivemos a miscigenação, e aí cada grupo cultural ele vai se identificar com uma matriz. Então, por exemplo, quando eu digo assim, eu sou uma mulher negra de pele clara, é porque o meu grupo social, o grupo social que eu vivi, ele tem traços culturais de matriz africana. Então, assim, religiosidade, vestuário, a cultura, os costumes, a alimentação, a oralidade. Então, eu vivenciei a matriz africana. Então, quando nós falamos de grupo étnico, né? Então, assim, eu não pertenço à raça negra, eu pertenço ao grupo étnico afrodescendente. Porque o grupo étnico hoje é mais aceito, né? Porque o grupo étnico diz respeito a um grupo de pessoas que tem um passado similar, né? Passado igual. Meu passado histórico, ele puxa aí a história da África, né? Eu sei que meu passado, ele remonta à escravidão no Brasil. A minha cultura, os meus elementos, os meus traços culturais, eles são de matrizes africanas. Então, o meu grupo étnico é afrodescendente. Mas vamos supor que eu vivesse um grupo étnico muito mais parecido com o indígena, né? Que eu tivesse experimentado muito mais elementos da cultura indígena. Eu poderia me dizer assim, faço parte do grupo étnico indígena. Ou, se eu tivesse vivido em um grupo social onde a religiosidade, as crenças, a oralidade, os costumes fossem muito mais parecidos com o europeu, eu poderia dizer, faço parte do grupo étnico europeu. E aí que vem a questão da identidade, né? Que cada pessoa vai se identificar com o seu grupo étnico, com aquilo que ela experimentou durante a vida, né? Em relação a oralidade, a costumes, hábitos, histórias que foram contadas, religiosidade. Então aí que nós temos no Brasil essa questão de identidade. Cada um vai se identificar com a sua matriz, independente do fenótipo, independente da cor da pele, independente do cabelo. Nós vamos nos identificar com as nossas matrizes de acordo com os elementos culturais que nós vivenciamos dentro de um grupo étnico. Por isso, né, que hoje nós falamos grupo étnico em detrimento de raça, né, professor Kleber? Isso, a ideia de raça é um conceito que já caiu, tá? Então a gente fala sobre grupos étnicos, né? Que grupo você se identifica? Em que grupo você se identifica, né? Exatamente. Não em que raça que você é. Esse conceito, né, já caiu. Vocês vão ver aí no IBGE, em vários lugares, o termo raça, mas na verdade a academia ela já está repensando, né, a questão de raça, porque a raça ela foi criada lá no século XIX, esse conceito, conforme o professor Kleber está lá trabalhando nas aulas de transformação do espaço geográfico, o conceito de raça ele já foi criado com essa ideia de que existe uma raça superior à outra, né, que é a raça europeia, que ela é superior à outra, e essa base argumentativa, ideológica, ela serviu apenas para explorar todo o território da África, explorar todo o território da América. Então, utilizou-se essa base argumentativa ideológica. Então, por isso que hoje nós já sabemos que o termo etnia, ele serve muito mais para a pluralidade cultural que existe aqui no Brasil. Né, que nós somos um grupo multicultural, de todas as formas, não só a nossa cor de pele é muito diferente, nós temos diversas peles, diversas tonalidades, como nós temos também uma questão do sincretismo, né, de vários sincretismos, a gente já trabalhou isso nas outras aulas, então temos grupos que foram se miscigenando, se misturando e criando aí uma nova cultura, né, que era diferente das originárias. E aí falamos de etnocentrismo, né? Falamos muito sobre isso. Xenocentrismo, que é aquela valorização de tudo que é de fora, né, professor Kleber? Sim. Aí em detrimento da própria cultura, né? Então muitas vezes a pessoa acaba ignorando a própria cultura e valorizando só o que vem para ela, né? Através das mídias principalmente, né? Filmes, séries, novelas, quadrinhos, enfim. É verdade. Então o etnocentrismo é a supervalorização da imagem do europeu. O europeu se sentindo ali o superior. O xenocentrismo é o contrário, é quando, né, um povo valoriza o que vem de fora. E o xenofobismo é quando uma população tem aversão ao que é diferente, né? Não tem aquela alteridade, que é reconhecer o que é diferente e tentar apenas identificá-lo e sem preconceitos, né? O xenofobismo é essa aversão ao imigrante, é tudo que vem de fora. E lembrando que não precisa ser o imigrante estrangeiro. Como a professora Elaine falou, existe o preconceito
preconceito linguístico dentro de bairros, inclusive. Então, vocês percebam que esses temas, eles nos levam para o macro, a gente consegue pensar o global, mas a gente consegue pensar aqui territorialmente pequenos espaços. E a gente encontrou aí o racismo estrutural como um problema atual que vem aí como permanência histórica de todos esses fenômenos que nós falamos aqui. E aí, qual que é a atividade? Dá uma olhadinha na tela. Vamos buscar soluções práticas e objetivas para minimizarmos os impactos dessa interação no tempo presente, do racismo. Vamos analisar notícias do passado e outras mais atuais. No final, faremos um brainstorm para encontrar possíveis soluções para esses problemas. Vamos escolher uma das soluções e trabalhar um gênero jornalístico. Aí são as opções. Pode ser uma notícia, reportagem, editorial, entrevista ou crônica jornalística. Eu acredito que a notícia é um pouco mais fácil de trabalhar, mas aí vocês podem escolher, está bem? Voltando lá na tela, o primeiro grupo, então, que nós participamos é a família. Aí nós temos aqui uma diversidade imensa de famílias indígenas, orientais e europeias, mas nós escolhemos trabalhar com a matriz africana. Então vamos refletir acerca deste grupo étnico, que são os afrodescendentes, e como os acontecimentos históricos em torno desse grupo deram origem ao racismo, desigualdade social, exclusão e genocídio. Eu tenho aqui uma notícia antiga, né, são duas notícias. Uma é ama de leite, né, está vendendo uma mulher. Então, quem precisar de uma moça de leite, só dirija-se a esta tipografia que dará informações. E a segunda é escravo à venda. Então, esta é uma notícia do passado colonial, escravocrata do Brasil. E temos uma notícia atual, que é racismo digitalizado. Como funciona o preconceito impresso nos algoritmos. Então vejamos, temos duas notícias que refletem o mesmo problema. Uma notícia lá de venda de escravos, que é uma notícia antiga, e a atual como consequência, que são os algoritmos racistas na internet. E aí, estudante, como estamos nesse eixo de investigação científica, eu trouxe a matéria completa, tem todas as informações que vocês precisam acerca do racismo digitalizado, que inclusive, ele vai dizer assim, vou colocar um pouquinho só na tela para a gente dar só para mostrar o material que tem. Então, assim, o racismo por trás das máquinas, né? Não é que os algoritmos sejam racistas, a questão não é pensar em um sistema que tem sua agência própria ou uma vontade própria, mas sim o inverso, o algoritmo como qualificador do racismo. As práticas discriminatórias utilizam os algoritmos para intensificar a exploração em várias esferas diferentes. E aí eu vou pedir para voltar aqui para mim, o texto está todo completo. Qual que é a ideia aqui? É que vocês utilizem essas duas notícias, né? E tem uma terceira aqui, ó, dá uma olhadinha aqui da Brasil de Fato, que está falando sobre xenofobia também. Quem agrediu Moisés foi movido pelo racismo, diz congolês que vive no Brasil há 10 anos. Então, são 3 notícias, né, 3 que vão reverberar aí o mesmo problema social que o racismo, né, professor Kleber? Sim, desde da área tecnológica, né, então a gente vê em aplicativos, muitas vezes, que acabam sendo tendenciosos, né, e sendo racistas de maneira indireta, né, por exemplo, eu lembro de uma reportagem que eu vi de um aplicativo que ele transformava a imagem da pessoa numa pintura da Renascença. Aí você colocava lá a sua cara, né, tirava a foto e ele fazia a transformação. Porém, ele não respeitava o tom de pele da pessoa. Então, quando você virava uma pintura da Renascença, se você fosse negro, a sua pele automaticamente seria clareada. Então, é um algoritmo que foi programado de maneira errada. Então a gente percebe esse racismo aí no meio digital. Exato. E temos também o racismo dentro do preconceito linguístico, né, professora Elaine? Muito, porque se a gente pensar aí, o exemplo que a gente sempre dá para eles, são os bairros mais afastados, periféricos, né, até mesmo as comunidades. Então, a maior parte da população ali é negra, né? Então eles associam a questão do negro, fala errado, fala mal, com o local que ele está inserido. E é o que eu tenho dito muito para eles. Não é apenas o preconceito linguístico, mas outros também estão ali
junto, É né? verdade. Então é uma bola de neve. É verdade. E agora, estudantes, é com vocês. Então faça aí um brainstorm, que é a tempestade de ideias, e levantem possíveis soluções para esta problemática que nós trouxemos aqui, que é o racismo estrutural. Então nós temos um material completo com vários links e informações importantes. Aproveitem bastante esse material, continuem seguindo aqui as aulas dos professores do Kleber, da professora Elaine e a da professora Maria Fernanda também, que também faz parte do nosso itinerário. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até aqui. Avaliem a nossa aula, que vocês acharam legal, positiva lá. Se achou que alguma coisa não ficou muito boa, também escreve pra gente poder sempre melhorar. Obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.